Olá, irmãos, graça e paz. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito pertinente para os dias atuais, não somente por causa da situação atual que o nosso país, que o Brasil passa, mas para chamar a atenção de vocês que Deus está a par de tudo o que acontece nesta terra e que todos nós seremos julgados, né, pelas nossas obras. É assim que a palavra ensina. Mas antes de começar esse estudo, é, eu gostaria de pedir para você curtir, compartilhar e a parte mais importante, se inscreva no canal, isso vai nos ajudar bastante. Então, hoje nós vamos falar sobre a corrupção. Como Deus lida com isso? Como Deus lida com a corrupção? O que é a corrupção? A corrupção é um dos pecados que a Bíblia mais condena, pois a corrupção fere a justiça, a verdade e o amor ao próximo, né? Então nós vamos fazer aqui uma pequena introdução, né? O que é corrupção aos olhos de Deus, né? Então, falando aqui do original, a palavra corrupção, ela tem origem do latim que quer dizer corruptio ou corruptione, que significa quebrado, em pedaços, apodrecido ou em decomposição, algo que foi rompido, algo que foi quebrado. O termo, né, ele sugere a ideia de quebra de regras ou de normas da integridade moral ou putrefação física, exatamente isso. Então, falando da definição espiritual, corrupção é o desvio da verdade e da justiça para o benefício próprio, né? Quando o homem pensa só em si mesmo, ou seja, é uma forma de idolatria, pois ele coloca o ego acima de tudo e o poder acima de Deus. Nós podemos usar alguns versículos aqui para embasar, Provérbios 17, 23, o perverso aceita suborno, as escondidas, para perverter o curso da justiça. Deuteronômio 16 e 19 diz assim: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. Porque o homem só simplesmente vê só aquilo que lhe importa. Provérbios 28 e 2 diz: a corrupção moral de uma nação faz cair o seu governo, mas o líder sábio e prudente, ele traz estabilidade, né? Olha bem o que Paulo ele ensina a Timóteo, né? Em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 1 ao 5, vai dizer assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Ou seja, os homens serão traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos seus deleites do que amigos de Deus, tendo aparência, né, aquela falsa aparência de verdade, de piedade, mas negando a eficácia da verdadeira piedade e humildade. Qual é a mensagem que nós podemos tirar desse entendimento? Deus abomina toda forma de desonestidade, seja ela política, financeira ou moral. A corrupção é uma afronta direta à santidade de Deus. E Deus abomina esse tipo de coisa. Deus não compactua com isso. Qual que é a origem da corrupção? Vamos para o próximo tópico. O coração humano é a origem. Como base bíblica, nós podemos falar, a corrupção não nasce nas instituições, mas no coração do próprio homem. Um versículo muito chamativo é Jeremias 17:9, ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Romanos 13:23, ele diz assim: destituídos, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. O que nós podemos entender é que a corrupção, irmãos, é um fruto de um coração afastado de Deus. Quando o homem ele perde o temor do Senhor, ele se torna vulnerável à injustiça e à ganância. Ele se afasta da verdade. Ele só vê proveito para si mesmo.
Quais são as consequências, né, da corrupção? Este é o terceiro tópico. A corrupção, ela traz destruição, sofrimento e juízo. Nós podemos aqui falar alguns versículos, alguma história que fala sobre Sodoma e Gomorra no capítulo 18, né, e 19, que narra a destruição de Sodoma e Gomorra, que Deus ele colocou fogo, né, e enxofre devido à extrema perversidade e violência e pecados graves dos habitantes de Sodoma e Gomorra, né? Os pecados daquela cidade atingiam um nível tão insuportável, descrito como um grande clamor de iniquidade. Então Abraão ele intercedeu para Deus, né, que se houvesse justo, Deus não matasse. Mas Deus confirmou a ele que não havia justo naquele local. Então disse Deus, né, para Abraão, né, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, Deus disse, descerei agora. Imagine, irmão, a proporção do tamanho do pecado. E vereis se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, ou seja, se realmente eles têm praticado conforme aquilo que tem chegado a mim, e eu vou saber. Gênesis 18, 20 ou 21. Provérbios 29, verso 4 diz, o rei com justiça sustém a terra, mas o amigo de subornos a destrói. Miqueias 7,3 diz assim, as mãos deles estão prontas para o mal. O príncipe exige presentes, o juiz aceita subornos. Qual é o entendimento e a mensagem? Onde há corrupção, há decadência moral e social. Deus não abençoa uma nação que se alimenta da injustiça, da corrupção, da maldade, da perversão. O juízo de Deus, quarto tópico, sobre os corruptos. Qual é a base bíblica? Deus é justo e não deixa o culpado impune. Qual é o versículo? Eclesiastes 12 e 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até que está escondido, a tudo que está em oculto, quer seja bom, quer seja má. Salmo 37, verso 28 diz, porque o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Os ímpios serão exterminados. Ou seja, a corrupção ela pode parecer triunfar por um tempo, mas diante de Deus, todo ato ele será revelado e julgado. Pode fazer as escondidas, Deus trará à luz a verdade. Em quinto, o tópico, o chamado à integridade. Qual é a base bíblica? Deus chama o seu povo para ser luz em meio às trevas. E qual é o versículo que nós podemos usar? Mateus 5, verso 14 a 16 diz, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. No Salmo 15, verso 1 ao 2 diz, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. Ou seja, sinceridade significa sem cera, sem nada para acobertar. A mensagem que nós entendemos é que o cristão ele deve ser exemplo de honestidade e verdade. A luta contra a corrupção começa dentro de cada um de nós. O lobo que vence é aquele que mais você alimenta. E para concluir, irmãos, no tópico 6, a verdade é a esperança da verdade. Deus promete restaurar a justiça e revelar a verdade. Em Isaías, no capítulo 1, verso 6, diz assim, restaurarei os teus juízes como antigamente. Aqui Deus está falando de Jerusalém. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. O cenário era tão corrupto, de corrupção que cercava Jerusalém, né, que nós vemos que Deus ele veio, né, para trazer de volta Jerusalém a santidade. Né? Deus apresenta uma queixa judicial de julgamento contra o povo de Judá em Jerusalém. A cidade que outrora deveria ser um modelo de santidade, ela se tornou tão infiel que Deus a compara a uma prostituta por abandonar a aliança com Deus. Ou seja, ela se tornou injusta. E os governantes eram descritos como companheiros de ladrões, de corruptos, que não defendiam os órfãos e nem as viúvas. João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a mensagem final?
A verdade, ela nunca será enterrada, por mais que o homem tente ocultar. Mesmo que pareça esquecida, Deus a ressuscita como fez com Cristo, porque ele é a própria verdade final. Então esta, irmãos, é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. Que Deus, ele jamais vai deixar que a verdade seja esquecida, jamais vai deixar que a verdade seja ocultada. Os olhos de Deus estão por toda parte. Que nós possamos meditar em tudo aquilo que o nosso país está passando, não só o Brasil, mas o mundo todo. A grande Babilônia, e quando eu falo de grande Babilônia, estou falando aqui do mundo todo, porque é um conglomerado de cidades, de governos, estados, que estão debaixo da corrupção generalizada. E Deus trará juízo sobre estas cidades. Deus trará juízo sobre os governantes, sobre os homens corruptos que acreditam que estão acima de toda lei, que estão acima da verdade. Deus há de julgar todo homem e trará todas as obras, quer sejam boas ou más, quer sejam boas ou ruins. Deus trará à luz toda a verdade. Então curta, compartilhe, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach.